Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um matinho para compor o arranjo. É esse daqui, ó. Esse matinho aqui, ó, que eu coloquei nesse arranjo e em outros também. Aqui no caso eu incluí já na montagem, depois que eu fiz a flor, né? E botei a folhagem, depois de passar a fita floral, e aí eu fui acrescentando, mas também ele pode ser feito em outro arame. E para fazer esse adereço a gente vai precisar de EVA verde, nós vamos precisar de um marcador para EVA, aqui no meu caso é uma agulha de crochê que a ponta quebrou, né? E aí eu dei uma lixadinha, afiei para servir de marcador. Vamos precisar do molde, e esse molde eu vou disponibilizar para vocês no blog, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos precisar de tesoura, vamos precisar também de tinta, no caso ele vai ser pintado de vermelho escarlate, tinta de tecido acrylex número 508, vamos precisar de uma buchinha no papel para poder pintar em cima e de uma tampinha ou pode ser um pirex também. Vamos começar marcando e vamos precisar também da chapinha. Eu já marquei aqui um e já tenho aqui cortadinho. E também tem aqui uns pontinhos para vocês darem uma olhadinha. Esse daqui só falta colocar. Ele não vai nenhum arame. E ele é todo feito na mão. Não precisa de nenhum frisador. Então eu vou pegar meu molde. Qualquer espacinho de EVA você consegue fazer. Aqui já está marcado um. Vou marcar aqui mais um para vocês verem. Vou colocar o meu molde aqui. Segurar. Marquei. Depois de marcado, a gente vai cortar. E aí você faz quantos você quiser. Para pintar tudo de uma vez também. Vou pintar juntinho. Cortar outro, vou fazer um sem pintar. E os demais pintados. Vocês veem a diferença. Eu prefiro fazer ele pintado. Eu acho que fica mais charmoso. Mas, dependendo do seu gosto, você pode fazer diferente. Aqui eu tinha cortado antes e já eu cortei agora. Vou separar esse aqui e vou pintar esses dois. Vou pegar minha tinta. Olha só esse vermelho. Ele é bem vivo. Vou pegar minha buchinha, a minha tampinha, pegar aqui um pouco de tinta, tirar o excesso. Aí eu vou juntar eles aqui, ó, um atrás do outro, e vou pintar essa lateral. Pintar as duas laterais. Porque as laterais ele já fica assim. Se você quiser, você pode só pintar as laterais e deixar assim, ou só pintar a parte do meio e deixar assim as laterais. Mas eu gosto de pintar ele todo. Depois que eu pinto as laterais, aí eu vou e passo a tinta nele todo. Assim. Vai ficar todo pintadinho. Um pouquinho de excesso, pintar o outro. Pronto, depois de pintado, agora nós vamos
Agora nós vamos esquentar. Na chapinha eu acho melhor porque a gente faz uma parte e depois faz a outra. Mas pode também ser na sanduicheira, mas aí você vai esquentar ele todo ou deixar só uma partezinha esquentada para poder fazer. O movimento que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai esquentar isso aqui, uma parte, e depois vai amassar ele assim, dessa forma. Vai sair amassando ele rapidamente enquanto ele ainda está quente. E depois a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Vou esquentar aqui, ó, mais ou menos metade. Dá uma esquentadinha, ela já tá molinha. E vai e aperta. E quando você apertar, você pode dar umas torcidinhas para um lado ou para o outro. Já ficou assim, ó. Agora a gente vai esquentar o outro lado. E aí, ó, apertando rapidinho e vai pressionando. Muito fácil. E aí a gente escolhe uma das pontinhas e aquece só a pontinha. E dá uma apertada ou dá uma enroladinha assim, de acordo com o que você quiser fazer. Ele vai ficar já um detalhezinho. Vou fazer de novo aqui. Esquenta a metade, mais ou menos a metade, e vai apertando e puxando um pouquinho. Pode ir botando para um lado, para o outro. Se você achar que não fica legal, você pode esquentar de novo, tranquilamente. E apertar novamente, até ficar da forma como você quiser. Fui dando as ondulações, ele já ficou um pouquinho mais ondulado aqui, ó. Na pontinha, dá uma giradinha, olha só como ficou. Agora eu vou fazer aquele que a gente não pintou, pra ver como é que fica. Esquenta, faz o mesmo processo. Esse verde aqui é o verde grama. Ele é bem vivo. Você pode fazer com o verde que quiser. Olha só como ficou mais tortinho. Se você quiser dar mais uma modelada, você vai se esquentando e vai fazendo. Ele vai se moldar a forma que você quiser e como você conduzir com os seus dedos. Se você quiser ele mais tortinho, ó, deu uma puxadinha aqui, ó, ele tortou legal. Se quiser mais afiladinho, esquenta de novo aqui a pontinha. E vai fazendo. Assim. E ele vai se envergando naturalmente. E assim ficou o nosso adereçozinho, nosso matinho, que a gente pode chamar de matinho, que vai lhe ajudar bastante a compor os seus arranjos. Um dos arranjos que eu coloquei foi esse. Gostaram? Bom, e se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha, se inscreve no nosso canal. Em breve nós teremos mais novidades. Tchau, tchau e até mais!